Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres, para mais um vídeo da série Desbravando as Masmorras. Espero que vocês tenham gostado aí da abertura feita pelo artista Marcos Maciel, feita em software 3D, ficou bacana não? Procurem conhecer os outros trabalhos dele, tá? O vídeo dessa vez basicamente é sobre dois temas, no final algumas dicas. Os temas são a escolha de raças e classes para os personagens de Dungeons and Dragons. A gente vai caminhando aqui com algumas sugestões e também mostrando o mecanismo, né, como opera essas raças e a classe. No vídeo anterior, que você pode ver aqui através da tag aqui em cima, a gente fez a rolagem das habilidades, então assista lá, eu vou usar os mesmos atributos que a gente rolou para montar o personagem, tá? E aí a gente vai caminhando passo a passo. Então vamos ver como que isso vai ficar. Olha, de início, para jogar Dungeons and Dragons, você vai precisar de um livro do jogador, um kit de dados e reunir a turma. Nada mais que isso. Já dá para começar tranquilamente. Quando você começa a montar o seu personagem, você tem que escolher aí a classe de personagem e também a raça que você vai querer, né, interpretar. O livro do jogador traz como opção 7 raças, né? Então 7 raças aqui, né? As mesmas raças do sexo masculino, tem elas do sexo feminino. Aí você escolhe se você vai querer interpretar, né, homem ou mulher e assim por diante. Então você escolhe essa raça que vai estar lá na sua planilha, né, na sua ficha de personagem. Daqui a pouquinho a gente vai ver como que preenche e como isso vai influenciar. Quais são as raças que vêm disponíveis aqui no livro? Olha, são 7 raças que são descritas nas páginas seguintes. Então a gente está aqui no capítulo 2 do livro. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse daqui, por exemplo, é o personagem anão. E aí vem descrevendo as características do anão, as características do elfo e outras raças. Mas, basicamente, as raças são, né, o humano, o halfling, o gnomo, o meio-orc, o anão, o meio-elfo e o elfo. Essas são as raças básicas. Existem outras raças no livro do mestre e em outros suplementos. Mas, por enquanto, vamos nos deter ao livro do jogador, né? E aí, como que funciona? Você vai escolher uma dessas raças. Cada raça ela tem os traços raciais, ela muda a fisionomia, ela muda a estatura, ela muda o jeito de falar, o aspecto, a cultura e assim por diante. É muito rico. É muita informação, é muita coisa, tá? É muito rico porque cada raça dessa, ela já tem, né, toda uma tradição que envolve ela, né? Por exemplo, se você escolher aí jogar, por exemplo, com um personagem anão, é natural mais ou menos aí, né, a tradição dos anões seguem que eles vivem em montanhas, né, no subsolo, eles costumam enxergar no escuro, eles são mais atarracados, um pouco mais fortes, né, e de estatura menor. Porém, eles não são tão pequenos quanto um halfling. O halfling já é bem menor, é mais franzininho, o braço é mais fino e assim por diante. Então cada raça ela vai mudando os traços conforme, né, a sua cultura, né, e conforme a sua biologia mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o anão, o livro vem descrevendo aqui sobre ele a personalidade, a descrição física, as relações, a tendência, né, como é a terra dos anões, normalmente que tipo de religião que seguem os anões, quais são os idiomas mais comuns para os anões, e os tipos de nome que os anões costumam colocar aí nos filhos. Aí vem um monte de sugestão de nome masculino, feminino, tem nome de clã, né, e sugestões de aventura para anões. Então, o livro ele é bem detalhado sobre a raça. Então, se você for acompanhando aí no livro, facilmente você vai entender tudo que você precisa saber
sobre o que é um personagem anão, pelo menos basicamente. Como eu disse para vocês, existem outros suplementos, e esses suplementos eles complementam, eles trazem raças novas, né, aspectos novos e assim por diante. Agora, nesse primeiro passo, o que a gente tem que fazer é escolher a raça, né? Então, basicamente aqui existem algumas diferenças mais pontuais dessas raças. Por exemplo, o anão ele tem normalmente uma característica assim de ranzinza, e ele tem uma rixa secular aí com os elfos. Então elfo tende a não gostar muito de anão, e anão não gostar muito dos elfos. É mais ou menos aí que nem cão e gato, vamos dizer assim. E a gente não entende nem muito bem porquê disso, né? Então, mas isso torna o jogo rico. Mas não significa que se você escolhe um personagem anão, que você não possa se relacionar com um elfo ou com uma elfa e assim por diante, né? E vice-versa, né? Então são apenas sugestões. Já o elfo, a característica dele, por exemplo, é de viver nas florestas, de gostar mais de natureza, de gostar mais de coisas, né, de encantamento, de magia e assim por diante. Os elfos são seres mágicos, né? Então, os anões, por exemplo, vivem vários anos, os elfos também vivem vários anos, diferentes dos humanos, né? Que o humano do jogo normalmente vive o mesmo tanto que um ser humano vive na vida real, e assim por diante. Outra sugestão de raça são os gnomos. E aí o gnomo ele tem uma curiosidade peculiar, né? Ele gosta muito de dispositivos, de mecanismos, esse tipo de coisa. São muito inteligentes e assim por diante. Então o livro vai trazendo essas raças, a biologia e a cultura de cada uma delas. Por exemplo, o meio-elfo é um ponto intermediário aí entre humano e elfo, né? E aí a história, né, aqui quando vai explicar a raça, o livro traz informações dizendo que os elfos não gostam muito dos meio-elfos, porque eles entendem como se os meio-elfos estivessem traindo, né, a etnia deles, né, a raça deles ali. Então eles acham que eles têm que viver entre os humanos. Os humanos já não se importam muito não. Então, e aí as habilidades deles vão mudar. Por exemplo, o elfo ele tem uma série de qualidades que acompanha a raça deles. Já o meio-elfo herdou algumas dessas qualidades. Por exemplo, o meio-elfo enxerga na penumbra. Um humano já não enxerga. Então isso ele herdou do lado sanguíneo dele dos elfos. E por aí vai, né? Então algumas proteções a encantamentos, né? E assim por diante. É a herança dos elfos. Então esse é o meio-elfo. Aí tem também o meio-orc. Meio-orc, mesmo raciocínio. É um ponto intermediário entre os orcs e humanos. O meio-orc, por exemplo, ele é bem mais robusto, é bem mais forte, então isso é uma herança ali do lado orc, né? E quando você vai montar lá a ficha, eles perdem, por exemplo, pontos na inteligência e no carisma, porque eles não são muito bonitos, né, e nem muito inteligentes. Então isso é uma herança dos orcs. Mas a força, por exemplo, também eles herdam. E aí eles ganham pontos também, 2, né, de atributo na força. Então é uma forma de fazer com que a ficha fique equilibrada para você interpretar essa raça. Na hora que eu estiver explicando aqui com a planilha, vai ficar mais claro para vocês. Outra raça que tem aqui no livro é o Halfling, né? O Halfling, eles são menores que os anões, né? Mais franzininhos, e são muito ágeis, e aí eles têm as características deles, né? Então essa raça aqui, ela é fácil de ser percebida através lá do filme O Hobbit, né? Então os hobbits eles são, né, entre aspas, né, eles são muito semelhantes aos halflings, né, se parecem muito em termos de estatura, de modo de se comportar. Então, as raças basicamente são essas. O livro traz a descrição
né, detalhada de cada uma delas. Aí você vai precisar ter o livro em mãos. Eu não vou mostrar aqui todas as imagens. Então vamos aí para a montagem da ficha para ver como que essa raça ela interfere, né, na construção do personagem. E aí daqui a pouquinho a gente volta. É isso, agora que vocês viram aí como que funcionam as raças, vamos ver como que fica aqui na ficha de personagem, tá? Como eu disse para vocês, a ficha é eletrônica. Eu vou colocar aqui os atributos que eu havia tirado no dado. Se você não acompanhou, pega lá no vídeo anterior, tá? Então era 13 de força, 13 de destreza, 13 de constituição, 8 de inteligência, 9 sabedoria e 7 de carisma. Então, eu vou pôr um nome nele aqui, aí você vai colocar aí o nome que você escolher, tá? O meu personagem aqui vai chamar Ederic. O nome do jogador você colocar o seu nome, ou o meu aqui. Como essa ficha aqui é uma ficha eletrônica montada, né, normalmente tem ali a classe que você coloca, né? E aí, no caso, aqui, ficaria aqui do lado, ó, mas a pessoa adaptou ela, então eu coloquei aqui, ó. Quando está escrito classes e níveis, eu coloquei aqui, guerreiro. Lembra que eu estou simulando aqui com um guerreiro. Mas na hora que eu for falar das outras classes, vocês vão entender como funciona cada classe. O nível, eu vou colocar o primeiro nível aqui, mas isso depende de cada aventura que você for jogar, tá? Então, tem aventura que você começa de nível mais alto. Isso depende. Ou começa de primeiro mesmo. Agora, a raça... Por que eu coloquei os atributos aqui, os valores, né? Você tem que ficar bem atento aqui, né, aos modificadores. Porque cada raça ela pode alterar esses modificadores aqui. E aí você tem que escolher a raça já pensando no que vai acontecer. Por exemplo, numa distribuição como essa aqui que eu coloquei, se eu pegasse, por exemplo, um personagem, né, que a raça fosse anão, o anão ele ganha mais 2 na constituição, ou seja, minha constituição iria para 15. Né, então aqui iria para 15, ó. E aqui, mas eu perco no carisma. Aqui iria para 5, eu perco 2 no carisma. Essa é a condição da raça anão ou anã. Né? Você pode escolher sexo feminino, masculino, fica a seu critério. Independente do jogador ser homem ou mulher. Mas aí, olha só, ficou muito baixo o meu carisma. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu não vou pegar para o meu guerreiro a raça anão. Né? Eu poderia pegar a raça elfo. O elfo, o ajuste dele é o seguinte. Ele ganha 2 na destreza. Aqui iria para 15. Aqui iria para 15. E ele perde 2 na constituição. Aqui iria para 11. Só que aí o que aconteceu? Olha lá, eu perdi aqui. E na constituição. Eu estou mais interessado na constituição para um guerreiro do que na destreza. Porque o guerreiro ele usa bem armaduras e ele pode se proteger com armaduras. Né? Então eu estou mais interessado na constituição. Então eu prefiro não optar pelo elfo por essas razões. Mas é claro que se você quer interpretar um elfo, aí já é diferente. Né? Então aqui eu só estou mostrando para vocês a logística. Se fosse o gnomo, eu ganharia 2 na constituição. Aqui iria para 15, né, a constituição. E depois eu perderia 2 na força. Também não é interessante para mim o guerreiro perder na força. Então está descartado o gnomo.
O Halfling ganha 2 na destreza. Já disse que eu não estou muito interessado na destreza. Se fosse um personagem ladino, talvez seria interessante pegar o Halfling, mas não é o caso aqui, né? Então eu não vou pegar o Halfling. O meio orc ganha 2 na força, uma coisa boa. Porém, ele perde 2 na inteligência, então ficaria bem baixo, cairia para 6. E ele perde também 2 no carisma. Carisma que cairia para 5. Ou seja, eu ganharia 2 na força, mas eu perderia 2 pontos em um atributo e 2 em outro. Ou seja, 2 pontos aqui seria perdido. Então eu não vou optar pelo meio orc. Lembrando que quando abaixa a inteligência do meio orc, não pode diminuir mais que 3. Tá? Então o limite é 3. Se, por exemplo, você tivesse 3 de inteligência e você pegasse um meio orc, e cairia para 1 de inteligência. Automaticamente volta para 3. Tá? Porque é da natureza da raça que o mínimo de inteligência é 3. Tá? Então, eu teria 2 opções para deixar como tá, para deixar desse jeitinho que eu coloquei. O humano ou o meio-elfo. O humano não sofre ajuste e o meio-elfo também não sofre ajuste. Né? Então, qualquer uma das 2 raças serviria muito bem. Eu vou optar aqui pela raça humano. Até o nome eu já escolhi pensando no humano, senão eu poria um outro nome. Tem até algumas sugestões de nome para raças lá no livro. Né? Depois a gente vai falar da tendência, sobre religião e outras coisas. Então, o que interessa aqui é isso. Né? Então, você vai fazer esses ajustes de acordo com a raça que você for escolhendo. Tá? Então, você faz a escolha da raça já pensando na distribuição desses atributos aqui. Porque senão você vai ser penalizado aqui e depois isso daqui vai interferir na sua ficha. Mas por enquanto é isso. Vamos dar sequência. Pronto. Viram como as raças influenciam aí na criação do personagem, né? Então por isso que é importante vocês escolherem a raça que você vai utilizar e a classe, né, nesse momento inicial, justamente para fazer esses ajustes. Né? Agora eu vou apresentar para vocês as classes que são disponibilizadas no livro do jogador. Mesma coisa, existem outras classes que vocês podem encontrar lá no livro do mestre, ou mesmo outros tipos de manuais, né? Como por exemplo as classes de prestígio. Porém, eu recomendo começar com as básicas, tá? Eu vou apresentar para vocês na ordem que elas aparecem aqui no livro. Vamos nessa. As classes são disponibilizadas no capítulo 3 do livro do jogador. Aqui, ó. Fica na página 21, tá? Então, esse capítulo, ele é destinado a explicar o que são as classes e quais são as classes. Existem outras classes que você vai encontrar em outros manuais aí, mas por enquanto vamos falar dessas, tá? Olha, basicamente uma classe é aquilo que o seu personagem faz, ou seja, aquilo que ele é. Então a raça é a herança genética dele, né, é a parte biológica. A classe é como se fossem as habilidades, aquilo que, né, que ele consegue desempenhar, desenvolver, né, semelhante ao que para nós é a profissão. Por exemplo, se você é um estudante, é como se sua classe fosse estudante. Se você fosse um motorista, motorista. No meu caso, eu sou professor, então é como se eu pertencesse à classe professor. Então, você vai escolhendo a classe que você vai querer interpretar. O livro vai te mostrar aí várias classes. E aí, você vai fazer a análise, ele comparar com a raça, né? Tem as sugestões dos tipos de perfil. E você vai montando o seu personagem como você imagina ele. Então vamos ver aí quais são essas classes, ok? Vamos ver. As classes são: bárbaro, bardo, clérigo, druida
guerreiro, monge, paladino, ranger, ladino, feiticeiro e mago. Né? O livro do jogador traz também uma opção, né, de ilusionista, que é um mago especializado em ilusão. Mas depois eu explico um pouquinho melhor na hora que eu estiver falando da classe, né, de personagem mago. Eu vou seguir a ordem aqui do livro e vou apresentando de forma bem resumida mais ou menos o que é cada uma dessas classes. Tá? Então, a primeira classe que aparece aí é o bárbaro. Olha só. Aqui o bárbaro está sendo representado como um meio-orc. Né? Então a pessoa montou o personagem em cima do meio-orc. Então, meio-orc e a classe bárbaro. O bárbaro, né, o nome já diz muito para nós, é fácil imaginar o que é. É uma pessoa, é um homem de arma, né, ele utiliza armamento e, né, o que ele sabe fazer de melhor é justamente lutar e combater. Né? Então é um aí dos combatentes. Mas qual a diferença entre um bárbaro e um guerreiro? A diferença é que o bárbaro ele se apoia basicamente na força e na fúria dele. Então ele se enfurece facilmente, ele não pensa muito antes de bater, ele já chega, né, enfiando o pé na porta e já quer descer o porrete e depois entender o que está acontecendo. Esse é o bárbaro. Para certos tipos de campanha, o bárbaro é muito útil. Né? Então, já para outras, você vai precisar mais talvez de um guerreiro. O guerreiro ele já é mais tático, ele pensa mais, ele usa um pouquinho mais a inteligência. Né? Ele sabe como utilizar as armas, ele estuda, né, estratégias e assim por diante. Mas, basicamente, o bárbaro é isso aqui. É esse personagem rufião, né? Um personagem que é viril, espontâneo e ele se enfurece com facilidade e assim por diante. Vamos aí para a próxima classe. A próxima opção é o bardo, que é a imagem do bardo, que é simbolizado por um humano. Deixa eu ver se é um humano mesmo. Não, tô parecendo que é um meio-elfo. Mas olha, o bardo, ele é um personagem, é um aventureiro meio malandrão, é um personagem assim que... Imagina os rapisouros da antiguidade, aqueles que traziam uma violinha contando histórias e assim por diante. O bardo é esse personagem aí, né? Ele costuma ser aquele cara que faz um bico aqui, outro ali e vai levando a vida no ritmo que ele acha prazeroso, através da música, da poesia e assim por diante. Ele é um artista, ok? Então ele por exemplo, utiliza magias. Né? A magia dele vem justamente da arte, vem ali do instrumento que ele toca ou da recitação da poesia, então ele encanta as pessoas e assim por diante. Tá? Então ele entra aí na classe dos conjuradores, mas ele também manuseia armas também, espadas e assim por diante. Ok? Outra opção de classe é o clérigo. Aqui a imagem do clérigo, né? Uma das imagens de um exemplo de clérigo. O clérigo é um misto entre o guerreiro, né, e um religioso que faz magias, ok? Depois, na hora que eu for explicar sobre como funciona a magia no Dungeons and Dragons, vocês entenderão melhor, né? Porque tem a magia arcana e a magia divina. O clérigo se enquadraria na magia divina. O bardo, por exemplo, que eu mostrei agora há pouco, se enquadraria nas arcanas, tá? Mas o clérigo, ele é como se fosse aqueles templários da antiguidade, né, que fazia parte do clero, e eles tinham o poder, né, de conjurar magia que vinha dos deuses. Imagina, né, se você estiver imaginando lá a Grécia Antiga, imagina eles orando para os deuses gregos lá, e o poder, por exemplo, sendo concedido. Né? Então um clérigo de Poseidon conjuraria o poder lá dos mares e assim por diante, mas é claro que as magias são tabeladas. É só um exemplo, se você estivesse jogando uma campanha que o panteão é faraônico, né, aí já mudaria, por exemplo, os tipos de deuses e assim por diante. O próprio Dungeons and Dragons traz uma gama de deuses todos fictícios.
tá? Então depois eu vou falar um pouquinho mais deles. Mas o clérigo é esse personagem que ele é capaz de fazer magias, ele é essencial para um grupo porque ele traz o poder da cura, ele é capaz de curar os personagens e assim por diante. Caso não tenha um clérigo, o personagem ou ele vai ter que recuperar o dano naturalmente, ou então ele vai ter que recorrer, né, a uma cura através de poção, esse tipo de coisa, e ele vai ter que comprar no jogo ali e assim por diante. Né? Não com dinheiro, né, da vida real, mas com o dinheiro do próprio jogo, né? Então, e assim por diante. Mas o clérigo é esse misto de personagens que faz esse tipo de magia, luta contra mortos-vivos, e também empunha espada, massa-estrela, esse tipo de coisa. Ok? Então vamos caminhar aí um pouquinho mais. Outra opção são os druidas. Aqui o druida sendo simbolizado por uma elfa, né? Os druidas são personagens cujo poder, né, eles fazem magias também, e o poder deles vem da natureza. Então, vem do universo natural. Então, o clérigo, por exemplo, a magia vem dos deuses, já o druida seria esse ser vinculado à natureza e é um defensor assíduo da natureza. Tanto que aqui é simbolizado por uma elfa, né? É uma druida, e os elfos são muito ligados, conectados com a natureza. Então, dão excelentes druidas aí. Né? A magia deles é enquadrada como magia divina, porém o mecanismo é diferente. O jeito deles operarem é diferente, igual o druida não pode usar armaduras de metal, então as armaduras deles são ou de couro ou de madeira e assim por diante. E eles vão tendo o auxílio dos poderes da natureza, ok? Então essa aí é uma diferença aí entre o druida e o clérigo. E também uma série de outras coisas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre as habilidades especiais. É claro que eu não vou falar de todos, mas eu vou exemplificar para vocês verem que cada um traz consigo características que vão dando poderes especiais para cada personagem. Ok? Vamos para o próximo. O próximo da lista é o guerreiro. Já até falei um pouquinho dele, né? Aqui, ó, um exemplo de guerreiro anão, sendo simbolizado aqui no livro. Tá? O guerreiro, ele é um especialista em utilizar armas. Ele é tático, ele é um combatente, é um homem de armas. Pode fazer magia também, porque assim, no Dungeons and Dragons você pode ser dual class e assim por diante. Mas o poder mesmo do guerreiro é em saber utilizar, né, de forma talentosa, né, as armas em combate. Então ele recebe mais talento que as outras classes e assim por diante. Então o guerreiro ele é esse combatente, ok? Aqui simbolizado por um anão. Anão dão excelentes guerreiros porque eles são resistentes, né, mais fortes, atarracados e assim por diante. Falei disso lá nas classes. Você mesmo se lembra disso. Então, esse é o guerreiro. Não vou falar muito dele porque todo mundo sabe o que é um guerreiro. Então, a diferença do guerreiro para o bárbaro é que eles sabem utilizar armaduras pesadas, escudos, elmos e assim por diante. Já o bárbaro, normalmente ele abre mão disso. Tá? Ele usa a força e a fúria dele. Então, vamos para o próximo. Outra classe que o livro disponibiliza é a classe monge, representado aqui por uma humana. A classe monge, como o próprio nome diz, é um artista marcial, né? Uma pessoa muito hábil em utilizar as mãos como arma. Né? A mão do monge é uma arma poderosíssima, porque eles estudam muito o controle mental, o controle do corpo e assim por diante. Né? E tem várias outras habilidades. É bem aquele personagem mesmo que a gente conhece, dos mosteiros, que medita e assim por diante. São excelentes combatentes, ok? Vamos para o próximo. A próxima opção é um personagem que eu gosto muito, são os paladinos. Aqui simbolizado também por uma mulher, né? Aqui uma meio-elfa. Os paladinos, eles são conhecidos aí como os campeões, né, da justiça. Eles são personagens que recebem poderes dos deuses para combater o mal. Então eles são especialistas em destruir o mal.
Eles também acessam, quando estão de nível mais alto, acessam magia, né, assim como outras classes, mas não é tanto o forte do paladino. O forte está na honra, na justiça. Então, por ter esse tipo de comportamento, esse código de honra, esse código de conduta, eles acabam sendo beneficiados pelos deuses com algumas habilidades, né? Habilidades como destruir o mal, discernir mentiras e assim por diante. São personagens assim que, devido a esse juramento de não mentir, de sempre ajudar o próximo e assim por diante, se torna um personagem difícil de jogar com ele, devido ao código de honra. Mas é um personagem que, a partir do momento que você pega o jeito, é excelente. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito dessa classe. Vamos para a próxima classe. A próxima classe que o livro disponibiliza é a classe Ranger. Os Rangers, né, aqui a imagem, né, do Ranger. Os Rangers são guerreiros da natureza. Tá? É diferente do druida, porque o druida é como se fosse um clérigo ou um mago, né, por fazer mais magia e tudo mais, apesar de combater também. Mas os Rangers são melhores combatentes. Eles lutam muito bem com duas armas, são excelentes para rastrear, né? Então para encontrar alguém ali, né, eles conseguem ver as pegadas e assim por diante. Então o Ranger são esses guerreiros da natureza, né? Costumam defender ali os animais e a natureza, e eles usufruem da natureza com respeito, ok? Esse é o personagem Ranger. Vamos para o próximo. A próxima classe é o personagem Ladino. Os Ladinos são personagens que têm muitas habilidades, né? Então são várias habilidades, são excelentes guias, são mestres na espionagem e são excelentes para desarmar a armadilha. E quando eles querem utilizar isso para vamos dizer assim, para furtar alguém e tudo mais, são, né, vamos dizer assim, são doutores nisso, tá? Tanto que o nome Ladino faz menção a roubar, ladrão, né? Então o Ladino ele é muito perito em várias coisas, então consegue abrir com muita facilidade fechaduras, consegue chegar ali na surdina, consegue flanquear o personagem, e sempre que ele precisa entrar em combate, ele sempre entra com a inteligência. Esse é o forte dele, né? Então eles sabem utilizar armas, mas eles preferem não se arriscar, são meio covardes assim, nesse ponto, ok? Então esses são os Ladinos. Outro personagem que o livro traz são os feiticeiros. São personagens que dominam com uma facilidade enorme a magia. Porém o feiticeiro, diferente do clérigo e do druida, domina a magia arcana. Mas, Marcelo, qual a diferença entre o feiticeiro e o mago? A diferença é que o feiticeiro, a magia brota de dentro dele. A magia dele é interior, né? Então essa magia ela vai manifestando até ele compreender que ele é um feiticeiro. E logo quando ele domina isso, ele vai ganhando nível e essas magias vão ficando cada vez mais poderosas. Já o mago precisa estudar e usar componentes ali para poder fazer a sua magia. O feiticeiro, isso é algo natural, né? Então o forte do feiticeiro não é o combate, é a magia. Então eles são mestres na dominação da magia arcana. Ok? Vamos para o próximo. A próxima opção é o mago. Personagem mago, como o próprio nome diz, são personagens que fazem magias, né? E as magias arcanas, não as magias divinas. A diferença do mago para o feiticeiro é que o mago, para fazer magia, ele precisa estudar muito. Enquanto a magia do feiticeiro vem do carisma, né, da parte interior, o mago, a magia vem da inteligência. Então o mago ele precisa estar sempre estudando, ele precisa ter um grimório, né? Então é claro que ele consegue fazer magia sem grimório, mas para isso ele precisa adquirir certas habilidades. A magia dele vem do estudo. Então para ele descobrir uma magia nova ele precisa estudar, ele precisa usar os componentes materiais e ele precisa, né, usar a parte verbal, a parte gestual, né, a parte visual e assim por diante para poder utilizar da magia. Ok?
diferente do feiticeiro, que por mais que precisa da parte verbal, gestual e visual também, essa magia ela brota como uma energia. O mago é esse personagem, tanto o feiticeiro quanto o mago também são essenciais numa campanha de RPG, né? Porque enquanto o guerreiro está ali na frente em combate, mas o bárbaro, o ranger e assim por diante, o mago está dando auxílio ali com as suas magias que são poderosíssimas, né? Então causam muito estrago. Já o clérigo vem curando e assim por diante. O livro traz também uma opção de especialista, né? Que é em magia arcana, que é o ilusionista. Aqui um gnomo especializado em ilusão. Como que você se especializa? É quando você pega o personagem mago e você vai, de certo modo, abrir mão de toda a outra gama de magia, mas para ficar mais forte em uma escola. Então, se você tem magia de abjuração, de invocação, de cura e assim por diante, você abre mão dessas magias e pega só magia de ilusão. Como benefício, suas magias são bem mais poderosas. Mas você pode ser especialista em outros ciclos, outras escolas de magia, ok? Então, as classes disponíveis no livro do jogador são essas. É claro que eu passei bem por cima, né, do que as classes são. O RPG, como eu já disse, ele é muito rico. Cada classe dessa tem uma gama de habilidades, desdobra em várias coisas que não caberia num vídeo como esse. Então, não daria tempo. Logo, você vai precisar realmente consultar o livro e aprofundar nessas classes. A nível de exemplo, eu vou citar aqui o personagem Ladino. Né? Como eu disse para vocês, o Ladino é esses habilidosos e ardilosos, né, combatentes. Ele, olha para vocês verem, no primeiro nível, o Ladino recebe o ataque furtivo com mais um D6. O que é o ataque furtivo? O Ladino ele consegue, no combate, ele consegue se posicionar de um jeito que ele consegue golpear a sua vítima, né, de um jeito a provocar mais dano, tanto conhecendo ali os órgãos vitais, quanto o posicionamento. Enquanto a pessoa está lutando com outra pessoa, ele chega por trás, ou às vezes ele pega a pessoa de surpresa, e assim por diante. Já nos níveis subsequentes, ele vai ganhando ali evasão, ele vai conseguindo a esquiva sobrenatural, que dá o bônus da destreza dele no CA. Aí, a hora que ele está ali no quinto nível, o ataque furtivo dele, que era 1d6, sobe para 3d6, ou seja, vai provocar mais 3d6 de dano. E por aí vai. Lá nos níveis finais, por exemplo, dessa tabela aqui, porque tem os níveis épicos, o ataque furtivo do Ladino chega a 10d6. Então você pode ver que a classe de personagem, à medida que vai subindo de nível, ele vai abrindo novas habilidades, você vai adquirindo novas habilidades, além dos talentos que você vai recebendo, ponto de perícia. Se é um personagem que faz magia, vai abrindo novas magias e por aí vai. Então, basicamente, as classes elas operam dessa forma. Se você tiver dúvida, vai deixando aí nos comentários, a gente vai conversando e aí eu vou esclarecendo essas dúvidas. Mas para o preenchimento da ficha do personagem, o que precisa basicamente é isso. Aí você escolheu a classe, eu mostrei para vocês ali onde coloca a classe que você escolheu, e aí aquela gama de habilidades que a classe recebe, você preenche na ficha. Depois, na hora que eu estiver falando do que é o talento, do que é a perícia, eu vou mostrar para vocês onde fica essa parte, como que cada classe influencia nisso, e logo, daqui a pouquinho a gente já vai estar com o personagem pronto para jogar. Então, vamos acompanhando aí os próximos passos, que logo logo a gente está pronto. Dicas são: lá na página 21 do livro do jogador, que é o início do capítulo 3, tem um resumo que é muito bom para você conhecer as classes. Então tem as classes resumidas ali, então alguns dizeres sobre cada uma delas, e isso vai te ajudar muito a compreender o que cada uma dessas classes é. Então a primeira dica que eu deixo aqui para vocês é:
visita essa página lá, página 21, dá uma lidinha e compreenda ali o que cada classe faz. Depois vai lá na parte da classe e esmiuça, né? Então dá uma lida completa, né, nas habilidades, nas características do personagem. Segunda dica é: não comece com as classes que conjuram magias. Se você está jogando RPG pela primeira vez, comece com classes como guerreiros ou homens de arma, sabe? O Ranger. Até o Ranger é um pouquinho complicado, porque a regra de utilizar duas armas ali é meio complexo. Começa com classes como bárbaro, como guerreiro, e se tiver alguém experiente na mesa, vai observando como que a outra pessoa joga para depois você ir desenvolvendo, tá? Isso vai te ajudar bastante. Então essa aí é a segunda dica. A terceira dica é: comece com as raças básicas do livro do jogador. Tá? Tem um leque gigantesco de raças aí, mas se você está começando, se você está aprendendo, comece com as básicas. Vai ali no step by step, né? Passo a passo. Depois você vai desenvolvendo mais o seu conhecimento e aí você vai migrando para... Você vai ter muita oportunidade de experimentar personagens diferentes, raças diferentes e assim por diante. Então essa é uma dica que vai facilitar bastante. E por fim, para fechar aqui o rol das dicas, não comece com personagens multiclass, né? Então, personagens multiclass é quando você monta lá, por exemplo, um guerreiro mago, você vai mesclando classes, você vai juntando classes, né? Então, você pega um ladino e guerreiro, porque já é difícil administrar uma classe. Imagina duas ou mais classes, né? Então, de repente, aquilo ali esbarra uma classe, esbarra na raça que você escolheu, e então vai ficando difícil de administrar. Depois você vai ver também que isso vai ficando fácil. Logo logo você vai estar montando personagens multiclass, vai estar utilizando personagem que é conjurador de magia, e assim por diante. Olha, o bacana do RPG é a diversão, tá? Então isso aqui é só dica, ok? Não quer dizer que você não deva se arriscar ou experimentar um conjurador ou um multiclass e assim por diante, tá? São só dicas para você começar e fica mais fácil você compreender o mecanismo. Pegou o mecanismo, né, aí tem que fazer os experimentos mesmo, tá? Então, olha, muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma edição aqui da série. Fiquem ligados aí que nos próximos vídeos terão mais dicas e mais passos aí, né, na construção da ficha. Por enquanto a gente ainda está no nível iniciante, depois a gente vai subindo de nível, tá? Se inscreva aí no canal, tá? Clica no sininho aí, porque quando você clica aí, sempre que sai um vídeo novo, o vídeo chega lá para você, te avisa que tem vídeo novo no canal. E mostre para os colegas que jogam RPG ou que querem conhecer o RPG. E vamos nos divertir. Dungeons and Dragons, ok? Até a próxima!